Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam em casa, tranquilos, com saúde, aproveitando esse tempo para brincar, para estudar, para pesquisar. Seja lá o que vocês estejam fazendo, que vocês utilizem esse tempo para fazer isso no computador, certo? Desenhar, ver fotos, ver filme, porque essa é uma grande oportunidade. Nas últimas aulas, a gente tem falado sobre alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto com o nosso computador quanto com a gente. A gente viu que a gente precisa proteger o nosso computador dos vírus, que mesmo quando a gente ainda nem conectou a internet no computador, a gente precisa ter um antivírus instalado, porque o vírus de computador é um programa que foi criado para prejudicar nosso computador, para roubar nossas informações. Então ele precisa ser combatido, a gente precisa ter um antivírus, que é como se fosse uma espécie de remédio para não deixar o vírus atacar nosso computador. Na última aula, a gente falou sobre os cuidados com a gente. A gente, principalmente nesse tempo de quarentena, tem passado muito tempo no computador, porque é possível hoje em dia fazer muitas atividades nele. Então é normal que a gente queira e precise passar muito tempo no computador. Mas a gente precisa aprender como se proteger. Como proteger o computador e como proteger a gente. E um dos cuidados que a gente precisa ter é com o nosso corpo. Às vezes, por a gente passar muitas e muitas horas na frente do computador, a gente acaba sentindo algumas dores por falta de postura, por ficar todo torto no computador. E foi isso que a gente aprendeu na última aula, como se alongar, como se esticar. A gente aprendeu que a gente precisa dar a volta na sala, quando a gente está muito tempo no computador, dar uma volta em casa para ativar a circulação, para ajeitar a coluna, para não ficar com as costas doloridas. E hoje a gente vai aprender uma coisinha um pouquinho diferente. A gente, enquanto mexe no computador, desenvolve habilidades que às vezes a gente nem percebe. Essas habilidades que a gente desenvolve não é só enquanto a gente mexe no computador. Enquanto a gente desenha, enquanto a gente lê, enquanto a gente vê um filme, a gente está sempre desenvolvendo capacidades novas na gente. Mas o computador é uma ótima ferramenta para fazer isso, porque é possível fazer muitas atividades ao mesmo tempo num computador. Então, ele desenvolve a gente de muitas maneiras diferentes. E uma das habilidades mais importantes que a gente desenvolve ao mexer no computador é o raciocínio lógico. E aí eu quero te perguntar, você sabe o que é o raciocínio lógico? Não sabe? Então não tem problema, eu vou explicar isso agora. O raciocínio lógico é a capacidade que a gente tem, que todos os seres humanos têm. Uns mais desenvolvidos, uns menos. É igual força. Todo mundo tem força, só que quem trabalha mais, quem treina mais a força, vai ter mais força. Quem não estimula a força vai ter um pouquinho menos de força, mas todo mundo tem. Com o raciocínio lógico é a mesma coisa. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico. Quem trabalhar mais isso, quem treinar mais isso, vai ter isso mais forte. Quem não faz, vai ter isso um pouquinho mais fraco. Mas o raciocínio lógico é a capacidade que todos os seres humanos têm, né? Todos os seres humanos saudáveis têm de aprender as coisas no mundo. Como assim? A gente aprende a tomar decisões, a julgar as coisas de acordo com o que a gente vê, ouve e vive no mundo. Por exemplo, se eu tiver com sede e você tiver um prato de farinha e um copo d'água em casa, o que você me ofereceria para matar a minha sede? Provavelmente você vai responder que você me ofereceria o copo de água. Por quê? Porque você aprendeu que todas as vezes que você estava com sede, o que ofereceram para você foi um copo de água ou alguma coisa parecida, algum líquido. Mas nesse caso, a água geralmente é o que oferecem. Então você aprendeu isso através da sua vida, de você viver isso várias vezes. E aí, quando eu tiver com sede, o seu raciocínio lógico vai buscar lá nas coisas que você já viveu qual é a decisão mais inteligente para aquela situação. Então, no caso, você vai entender que o raciocínio lógico te diz que a decisão mais inteligente quando alguém tem sede é beber água, certo?
Isso foi só um exemplo, mas a gente pode levar isso na vida inteira. Todas as vezes que a gente toma uma ação, que a gente faz alguma coisa, a nossa cabeça está tentando raciocinar de uma maneira lógica. O que é lógico? É quando você consegue explicar o porquê. Por que que a água mata a sede? Porque a água hidrata, porque tira o ressecamento, porque é bom pro nosso organismo. Então, todas as vezes que eu consigo explicar por que eu tô tomando uma decisão, é porque a minha cabeça foi buscar lá um aprendizado que eu tive na vida para poder tomar aquela decisão. Mas e se eu oferecesse alguma coisa aleatória? Se você tivesse com sede, eu te oferecesse um travesseiro. Isso foi um raciocínio lógico? Não, porque você consegue explicar o porquê que um travesseiro mataria a sede de alguém? Não tem essa explicação. Então, quando a gente não tem essa explicação de porquê, a gente está só falando alguma coisa qualquer, está jogando na sorte. O raciocínio lógico consegue explicar porquê. Então, vamos lá. Na página 75, a gente tem um exercício de raciocínio lógico. E aí, a gente vai ler aqui junto. Raciocínio lógico é um modo de pensar que ajuda a resolver um problema, de acordo com as coisas que a gente aprende no mundo. Então, vamos treinar? Ligue as partes que completam as imagens. A gente tem aqui 3 imagens e 3 partes para completar. Vamos fazer isso junto? Para esta primeira imagem aqui, qual destas 3 partes você escolheria? Se você falou que você escolheria esta imagem, você acertou. Parabéns! Por quê? Porque, ó, tá vendo o fundo rosa dela? Combina com esse fundo aqui. Tá vendo o bracinho do robô? Combina com essa parte aqui. Então, eu consigo explicar por quê. Para esta segunda imagem aqui, qual parte você escolheria para completar? Se você escolheu esta primeira parte aqui, você acertou. Tá vendo que aqui tem o braço de um menininho e aqui é a cabeça de um menininho? Então, essas partes aqui se completam. Tá vendo que eu consigo explicar por quê? Porque eu estou raciocinando. Então, a gente completa aqui. E aí, o que sobrou foi esta parte para completar este desenho aqui, ó. Tá vendo que esse desenho aqui é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado da gente entender? Mas, como só sobrou ele, a gente raciocina que ele é a parte que completa. Na página 76, a gente também tem uma atividade de raciocínio lógico. A gente tem uma imagem aqui, numerada nos 4 cantos. 1, 2, 3 e 4. E a gente precisa numerar as partes aqui de acordo com esta imagem. Qual seria o número desta imagem aqui? Desta imagem aqui, qual seria o número? Seria o número 3, tá vendo? Ó, ela é a parte direita do menino. Número 3. Esta parte aqui, qual seria o número? Para esta parte, eu coloco o número 4, que é onde aparece o pezinho do robô, tá vendo? Número 4. E esta imagem, qual seria o número dela? Esta imagem é a número 1. A número 1 é onde aparece o rosto da menina. Então, número 1. E esta imagem aqui é a número 2, porque além de ser a única que sobrou, é onde aparece o rosto do robô. Eu espero que vocês tenham gostado de exercitar o raciocínio lógico comigo hoje. A gente se vê na próxima aula e eu vou trazer ao longo do bimestre mais alguns exercícios de raciocínio lógico, ok? Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!